Uma boa noite no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter duas leituras. Uma em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. E os versículos 37 e 38, E Hebreus, capítulo 9. Senhor Jesus, em primeiro lugar, queremos, Pai Celestial, pedir a Ti o perdão por nossas falhas e também por nossas negligências. Queremos rogar a Ti, Senhor da glória, que Tu possa nos ajudar neste momento de decisão. Queremos pedir que Teu Espírito Santo fale conosco, nos dirigindo, nos orientando, até porque Tu és o nosso pastor. E o Senhor prometeu nos dirigir, e o Senhor prometeu que nós, as Tuas ovelhas, conheceríamos e ouviríamos a Tua voz, e nós não seguiríamos o estranho. As ovelhas não seguem a voz de estranho. As ovelhas seguem a Tua voz e elas conhecem a Tua voz. Então, nossa alma se identifica com Teu Espírito. Então, nós pedimos a Ti as Tuas bênçãos e a orientação divina. E rogamos pelo Teus filhos que não puderam vir aqui nesta noite. O Senhor sabe muito bem o motivo de cada irmão não poder estar aqui. Mas nós estamos aqui, estamos agradecidos, pedindo a Tua bênção. No nome do Senhor Jesus, abençoe nossas almas quando lermos Tua palavra. E pedimos a Tua bênção em Teu nome, Senhor. Amém. Então aqui, Atos capítulo 2, e os versículos 37 e o 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Agora vamos ler outra escritura em Hebreus. Hebreus, o capítulo de número 9. É o 6. Hebreus 6, não é o... É o 6, versículo de número 9. Mas de vós, Hebreus 6, versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o hino com a irmã Sandra. Quantas lutas sobrevêm no caminho de um cristão, provas vêm, outras
lutas vão sufocando o coração, parecendo não ter fim. Oh, meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar, pois o velho acusador disse que sou impostor e no céu não posso entrar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeça a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo em silêncio eu quero dar. O segredo dos que triunfam é de novo começar. Quero praticar o bem, mas em mim existe o mal. Quando eu quero acertar e a Cristo ser igual, logo volta a tropeçar. Oh, meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar, pois lá no homem interior amo tanto ao Senhor e me precisas governar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralha que impeça a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo em silêncio eu quero dar. O segredo dos que triunfam
No dia 5 de dezembro de 1986, eu desci as águas e eu fui batizado, segundo Mateus 28:19, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. 5 de dezembro de 1986. Exatamente 3 anos depois, eu novamente desci as águas no dia 5 de dezembro de 1989. Um irmão chegou até mim e me convenceu pelas Escrituras que os meus pecados não estavam perdoados. Ele me mostrou pelas Escrituras que o perdão dos pecados não está nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E que o perdão para os pecados ele me mostrou na Bíblia. No dia 5 de dezembro de 1989, eu me decidi a me batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, para você se batizar, quando você se batiza de uma maneira correta, escriturística, porque aqui em Atos, a chave do reino, Jesus havia dado a Pedro. E quem ia abrir o reino tinha que ser Pedro, porque senão ia ferir as Escrituras. E Jesus havia dado a chave do reino para Pedro. Quando Pedro pregou aqui para uma multidão de pessoas, ele pregou uma mensagem muito curta, uma mensagem de 10 minutos. Atos capítulo 2, do versículo 14 a 36, foi a pregação de Pedro. E eu creio que o Espírito Santo amplificou a voz de Pedro, porque até então não tínhamos isso aqui. Não tinha microfone naquele tempo. Não tinha projetor, não tinha caixa amplificada. Então, o Espírito Santo amplificou isso. Mas tinha a lei, né? A lei tinha, mas não tinha os aparelhos para usar, para canalizar essa lei do som e da imagem. Até porque a ciência não tinha evoluído ainda como evoluiu nesses últimos dias, né? Mas o Espírito Santo é Deus, e Ele que criou tudo, criou as leis. Então eu acredito que Ele amplificou a voz de Pedro. Porque humanamente não tem como você falar para 3.000 pessoas. Não tem como, pode ter a voz que seja, né?
Mas como é que você vai falar para 3.000 pessoas sem microfone? A milhares, né? Foram 3.000 que se converteram, né? Se converteram 3.000, mas havia milhares de pessoas ali. Então não tinha como uma pessoa levantar e falar e milhares de pessoas ouvirem, né? Ouvirem. Mas o Espírito Santo, amplificou e falou no coração, porque a Bíblia diz que eles compungiram-se os corações. Então eles fizeram esta pergunta: que faremos, varões e irmãos? O que é que a gente deve fazer? Porque Pedro, terminando o versículo 36 de Atos capítulo 2, Pedro fez uma acusação muito pesada, muito severa essa acusação para um judeu. Saiba, porém, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, todos nós sabemos que um judeu, ele não crê em 3 deuses. O judeu não é politeísta, ele não crê em mais de um Deus. Um judeu tem a fé de Abraão. O judeu, ele crê como Abraão crê. E Abraão, quando viu 3 anjos, lá em Gênesis, lá atrás, ele se curvou para um daqueles 3 anjos. E ele disse: meu Senhor. Eram 3. Ele estava sentado debaixo da árvore, nos cavalhais de Manre, quando apareceu Jeová, Miguel e Gabriel. Jeová, Miguel e Gabriel. E ele se ajoelhou, se prostrou e disse: meu Senhor. Abraão era um crente monoteísta. Monoteísta. E o judeu, eles são crentes, eles creem em um só Deus. Não adianta ir para lá pregar para judeu 3 deuses que ele não crê. Judeu não crê nisso. Judeu é treinado para crer em profeta. E nesses profetas que ficam dizendo que é profeta aí, sem sinal profético. Entendeu? Sem sinal profético. Porque a palavra de um profeta não cai. Porque a palavra de um profeta, ele é a boca de Deus. E Deus não faz coisa alguma, irmão. Não faz coisa alguma. Lá em Amós, no capítulo 3, me parece no versículo 7, está escrito lá que Deus não faz coisa alguma, não faz nada, sem antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Agora, não vamos confundir profeta com dom de profecia. Dom de profecia é uma coisa, é um dom, e profeta é outra. Profeta é a boca de Deus. Deus sempre falou através de profetas. Profetas vindicados. Então, depois que o irmão, eu estudei e o irmão me convenceu
aqui no versículo 37, no 38, que diz que e cada um de vós, a parte B, seja batizado em nome de Jesus, que Deus o fez Senhor e Cristo. Você lembra do versículo 36, né? Deus o fez Senhor e Cristo. A chave para o reino estava na mão de Pedro. E o que Pedro falasse era aquilo que iria acontecer. E Jesus havia dado a chave do reino para ele. Então era ele que tinha que abrir. Ele abriu tanto para os judeus como para os gentios. Depois Deus levantou um outro profeta chamado Paulo, que até então era Saulo, e aí trouxe o evangelho para os gentios. Mas quem abriu a porta do evangelho para os gentios foi Pedro na casa de Cornélio. Todos nós conhecemos as escrituras, né? A visão que Deus deu para Pedro. E depois Deus deu continuidade ali através do ministério do apóstolo Paulo, trazendo o evangelho para os gentios. Mas quem abriu a porta foi, inclusive, para o próprio Paulo, né? Paulo teve uma experiência peculiar. Ele teve uma experiência que nenhum dos apóstolos tiveram, porque ele viu Jesus na sua origem. Ele não seguiu Jesus em carne, em corpo humano como Pedro, mas ele viu Jesus na sua origem, porque Deus é luz. E Deus é o Pai das luzes. Um espírito é luz. E a Bíblia diz que Deus é Pai das luzes. Então ele viu, ele teve a visão e ele viu Jesus na sua origem. E a origem que ele viu foi uma luz. E aquela luz o cegou, derrubou. E ele perguntou para a luz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Como um estudante e como um judeu, Paulo tinha cidadania romana, mas ele era judeu. Ele tinha cidadania romana, mas ele era judeu. E ele sabia que aquela era a mesma luz que acompanhou Israel no deserto. E quando ele viu aquilo, ele sabia que Deus é luz. Ele era um estudante. E ele sabia que Deus é luz. Quando ele viu a luz, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz que veio da luz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora Deus o fez Senhor e Cristo. E Cristo, você sabe que é ungido. Você sabe que o significado de Cristo é ungido. Agora, depois que o irmão, pelas Escrituras, me convenceu que o perdão dos pecados está no nome do Senhor Jesus, eu ainda passei 3 meses orando. Nunca me esqueço disso. Eu passei 3 meses em oração, de madrugada, até que aquilo desceu na minha alma. Eu disse: não tem jeito, eu preciso do perdão dos meus pecados. Eu preciso ser perdoado daquilo que eu fiz. Então eu fui até o irmão e disse: eu quero me batizar agora no batismo apostólico, que é no nome do Senhor Jesus Cristo. E recebi o nome do Senhor Jesus na minha vida e nunca mais me batizei. E não preciso mais me batizar nas águas. Porque o batismo original só é um.
Depois que você encontra pelas Escrituras a verdade acerca do batismo, você só deve se batizar uma vez. Você só deve se batizar mais de uma vez se você foi batizado só nos títulos, né? Se você foi batizado no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, aí você tem que descer as águas, porque você não foi perdoado ainda. Não foi invocado o nome do Senhor Jesus na hora que você se batizou. Mas no dia que você descer as águas e foi invocado o nome do Senhor Jesus, então a Bíblia diz que teus pecados estão perdoados. Agora não quer dizer que você não vai pecar mais. Isso não quer dizer isso. Agora o que nós estamos observando é que para você se batizar, um batismo original, é só uma vez. É só uma vez. Agora, arrependimento não. Arrependimento você tem que se arrepender todos os dias. Então, Pedro, o Espírito Santo no apóstolo Pedro colocou a coisa em ordem. Ele disse primeiro, arrependei-vos. Primeiro tem que se arrepender. E nós vimos também que no parágrafo 102 e o 103 da mensagem à Era de Laodiceia, nós vimos que quando o Espírito disse, sê zeloso e arrepende-te, sê zeloso e arrepende-te, lá em Apocalipse capítulo 3, Deus espera dos eleitos, dos seus filhos predestinados, que eles se arrependam. Todas as vezes que ele fizer algo errado, ele tem que se arrepender. Todas as vezes que ele praticar algo, que ele pensar algo, que ele falar, que ele executar, todas as vezes ele tem que se arrepender. Deus espera que a gente se arrependa. E isso é um problema grave hoje, porque dificilmente as pessoas se arrependem. Às vezes elas até param de fazer, né? Elas param, mas elas não se arrependem. E aquilo fica lá. E no dia que ela baixar a guarda, aquilo volta. Porque ela não se arrependeu. Aquilo não foi apagado. E a gente tem que se arrepender. Nós precisamos, por isso a gente ora todos os dias. E todas as vezes que nós dirigimos palavras ao Senhor, a gente pede perdão. Perdão, porque a gente erra muito. Nós erramos demais. Então, o batismo original uma só vez, agora arrependimento não. Nós precisamos nos arrepender. E nós vimos também que arrepender, a palavra arrepender, significa sentir mágoa ou pesar por falta ou erros cometidos. É isso que significa a palavra arrepender. É sentir mágoa ou pesar por falta ou erros cometidos. Arrepender significa mudar de atitude. Arrepender significa mudar de procedimento, mudar de parecer. E na mensagem, arrepender significa dar meia volta. Dar meia volta. É não fazer mais. Então, nós vimos também, na mensagem
para que foi dado o Espírito Santo? Que é uma pergunta tremenda essa. Se a gente parar para pensar, para que foi dado o Espírito Santo? E nós vimos do parágrafo 19 a 24 que o propósito de Deus enviar o Espírito Santo é para que a gente ele dê continuidade à obra, à sua obra. Ele dê continuidade, né? E nós sabemos pela Bíblia que o sacrifício de Cristo, o vitupério, o sofrimento de Cristo não acabou no Calvário. Ele continua na sua igreja. Ele continua na sua igreja. E Paulo disse certa vez: não me inquieteis, pois eu levo no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Eu levo no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Agora nós vamos ver o parágrafo 31. 31. Eu vou pular aqui do 31 a 33. Não está aqui a mensagem? Ah, está aqui. O 31 a 33. Para que foi dado o Espírito Santo? Este é o propósito do Espírito Santo. É o Pai novamente. Deus o Pai habitando em você, operando seus planos para consumar seu plano de redenção. Operando através de você, fazendo de você um colaborador com Ele, te dando um lugar, te dando uma parte para compartilhar com seu irmão e irmã perdido e caído, te dando o Espírito e o seu amor para procurar os perdidos, como Ele o fez no Jardim do Éden. O poderoso conquistador a mensagem O Poderoso Conquistador, parágrafo 119. Muitas vezes, o Poderoso Conquistador, 121, 119 a 121. Muitas vezes, o povo julga as pessoas pela forma que se vestem. As pessoas julgam, muitas vezes, elas julgam as pessoas pela forma que se vestem. Ou pela sua estatura. O homem não é julgado pelo seu tamanho ou por quão fortes sejam seus músculos. Não se julga um homem por isso. O homem é julgado pelo caráter. O homem é julgado pelo caráter. E apenas o caráter. Já vi homens que pesam 200 libras e não tinham nenhuma grama de homem nele. E não tinham nenhuma grama de homem neles. O homem é julgado pelo caráter, o que ele é no seu coração. E Cristo não foi julgado pela força física. Porém, ele foi julgado pelo caráter.
Nenhum outro homem viveu como ele, ou nenhum homem poderia morrer como ele. Nenhum homem poderia subir ao alto como ele, porque ele era Deus. Não sou um homem, mas aniquilou-se a si mesmo. Você já pensou? O homem que faz o olho artificial teve um bom conceito. A pessoa, um dia o homem fez um olho artificial. Esse homem teve um bom conceito. O homem que fez uma dentadura teve fama. O homem que faz o braço de madeira teve um bom conceito para si mesmo. Mas o homem que faz o olho original, eu me lembrei daquele pregador, daquele irmão, aquele pregador que disse que Jesus foi anti-higiênico quando ele cuspiu no chão e fez o lodo, fez aquela lama e passou nos olhos daquele cego e mandou ele se lavar. Ele disse: Jesus foi anti-higiênico, porque ele cuspiu no chão e fez um lodo, uma lama. Ele cuspiu, fez uma lama lá, passou nos olhos. E esse pregador, ele olhou e disse: olha, Jesus foi anti-higiênico nisso aí. E disse: olha, se Jesus cuspiu no chão e aquilo foi anti-higiênico, mas veja o resultado. O cego viu. E o que importa é o resultado. O cego viu. Em obediência à palavra. Então veja, o homem que fez um olho mecânico, o homem que criou a dentadura, o homem que criou um braço de madeira, um braço eletrônico, desses braços artificiais, pessoas ficaram famosas. E o homem que fez um olho original, aquela cura daquele cego na África, daquele adorador de Jaim, quando o irmão Branham disse para o seu filho: olha, pegue a pessoa mais doente que tiver na audiência aí. E Billy disse que ele ficou muito animado quando ele ouviu o pai dele dizer isso, porque ele sabia que quando o pai dele falava aquilo é porque ele já tinha tido a visão. Então quem escolheu o doente foi o Billy. Ele disse que foi ele. E ele foi lá naquelas milhares de pessoas doentes, aí olhando, porque o pai dele disse para ele escolher o pior, o que tivesse pior lá. Aí ele chegou até um adorador de Jaim, um sacerdote, que de tanto adorar o sol, seus olhos secaram. E ficou só o buraco, só a cavidade. E disse: esse aqui é o pior que tem. Aí o irmão Branham chamou médicos, mandou examinar. Esse homem era cego mesmo, o homem era conhecido, era um sacerdote. E através da oração da fé, Deus criou o globo ocular naquele homem. O mesmo Deus que disse: haja luz, haja luminares.
O mesmo Deus de Gênesis, capítulo 1, que foi dizendo, haja, 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 e através da palavra aquilo foi surgindo, acontecendo, aparecendo. Esse mesmo Deus foi lá, num corpo de um pregador chamado William Branham, e criou. Porque não é o homem que faz isso, tem que ser o Espírito Santo. E criou o globo e fez toda a operação, todas as ligações, e depois da oração da fé, aquele homem estava vendo. Normal, normal, normal. Então, o homem que fez o olho original, o homem que fez o braço original, aniquilou-se a si mesmo. E é exatamente isso que o faz Deus para nós. E é isso o que faz Deus. Aí nós vimos lá em São Isabel isso, né? Deus dizendo que a terra é escabelo de seus pés. A terra é escabelo de seus pés. O planeta inteiro. Deus disse, olha, eu criei todas as coisas. E a terra, ela é escabelo dos meus pés. Que templo me edificareis? Agora veja, um Deus desse, que criou todas as coisas, vir para um corpo como esse nosso, passando por todos os processos que nós passamos, canseira, tristeza, sono, dormia como a gente dorme, teve fome como nós temos fome, teve sede como nós temos sede. Ele desceu, e desceu, e desceu. Aí ele se humanizou, aí quando ele desceu, ele aniquilou-se a si mesmo. E eu vou parar nisso aqui, porque o 126, que isso me foi 126 e o 127. E aí eu fiquei pensando naquele pai, vendo, e pensei em Deus, o Pai Celestial, vendo o diabo fazer o que ele faz com seus filhos. Uma vez Jesus encontrou uma mulher que estava presa por Satanás por 19 anos. Jesus disse, essa mulher curvada, porque foi o diabo que fez isso, por 19 anos, é uma mulher que não consegue levantar a cabeça. Eu penso, quantas vezes, né? O diabo escraviza tanto que a gente não consegue olhar para o céu, não consegue olhar para Deus, não consegue. Eu fiquei pensando nisso. Como foi que... Então, aí eu estava lendo sobre isso aqui. Maria acompanhando aquela mãe, né, até então mãe, acompanhando o quadro do Calvário com Jesus. E ela não podia fazer nada. Sua própria mãe andando em suas pegadas sangrentas. Deus, deixe-me andar do mesmo modo. Enquanto ele seguia para o Calvário, no fundo do seu coração, ela estava querendo saber. Maria queria saber. Por que estão fazendo isso? Por que estão fazendo isso com meu filho? Por que estão esmurrando meu filho?
Por que que vão matar o meu filho? O que foi que ele fez? Qual a acusação? Maria andando, pensando, querendo entender, como muitas vezes a gente quer entender as coisas. Aí a gente vimos alguns dias atrás aqui, que não tem coisa, não tem uma ferramenta que tenha sido mais usada para nos abater do que nossos filhos. Ferramenta usada para nos abater, para nos humilhar, para que a gente ande cabeça baixa, para que a gente ande de cabeça baixa. E você que tem o seu nenenzinho, que você leva para cima e para baixo, tome cuidado, porque ele vai crescer também. Você que anda falando do filho dos irmãos, dos outros, tome cuidado, porque o teu filho vai crescer também. Enquanto é criança, tu leva para qualquer lugar. Mas depois que ele engrossar o pescoço, é que eu quero ver. Aí então, não tem coisa que tenha sido mais usado para nos humilhar, para nos abater, do que parente, do que esposa, do que marido, do que filho, que faz a gente ficar com vergonha. Faz a gente andar cabeça baixa. Mas tem sido um instrumento para nos aperfeiçoar, né? Para nos ajudar. Essa que é a verdade, nos ajuda isso aí. Por isso que eu estava pensando nisso, tem sentido mesmo, né? Um diácono só pode ser diácono se ele for pai. Como é que ele vai cuidar dos filhos dos irmãos se ele nunca cuidou do dele, se ele nunca teve, nunca cuidou? Que às vezes vê uma criança gritando e não sabe, a criança pode estar com alguma coisa. Ou, em vez de murmurar, o irmão Brana diz, por que você não impõe as mãos sobre a criança? Talvez seja um espírito. Mas isso tem sido um instrumento, hoje, para fazer a gente andar cabisbaixo. Em vez de ficar atacando os filhos alheios, a gente olhar para o nosso, baixar a cabeça, que vem a coisa, e o teu? E a tua? Não, minha filha não faz isso. Não, minha filha é santa, né? Meu filho não é igual aquele, igual aquela. Que bom, né? E Maria andando, querendo entender por que estavam fazendo isso com o filho dela. Ela pensando, por que estão dando soco nele? Por que colocaram uma coroa de espinha na cabeça dele? Por que bateram com uma cana? Por que estão zombando dele? Por que quando, ora, eles amarraram as suas mãos, a sua mão está amarrada, ele está fraco, ele está sangrando, ele está ferido, ele está cansado, ele caiu. Por que não o levantaram gentilmente? Por que segurar pela sua barba? Por que levantá-lo pela sua barba? Quando ela viu seu querido filho morrendo ali, um homem com 33 anos de idade, e a sua aparência era de 50. E a Bíblia diz, por sua atenção, ele provavelmente havia se tornado grisalho, seus cabelos embranqueceram, por causa da tensão. Eu quero voltar a falar sobre isso, talvez domingo pela manhã, sobre a tensão do ministério.
tensão. T-E-N-S-A-O-T-U. Tensão. Se Deus me deu anteontem de madrugada isso. Jesus, por causa da tensão do ministério, seus cabelos ficaram grisalhos. E o olhar severo em sua face. O Mombrana diz assim, uma coisa interessante. E realmente você não vê Jesus brincando. O olhar dele severo, por causa da tensão do ministério dele. A tensão ministerial, a tensão não é atenção, é tensão. Não é atenção, é tensão. E o olhar severo em sua face, pois estava sofrendo, não tanto fisicamente, mas como se fosse em agonia. A Bíblia diz que seu sangue se separou um do outro. E qualquer médico, qualquer um que lhe dizer que conhece a química do sangue, que apenas a tristeza faz aquilo. O sangue de Jesus separou. A Bíblia diz que saiu água do seu corpo. A Bíblia não diz que saiu água com sangue. A Bíblia diz que saiu água do seu corpo. Depois o sangue e depois a vida. Como o trabalho de parto. Quem conhece, um médico que conhece a química do sangue, pode dizer que apenas a tristeza faz aquilo. Ele nunca morreu por causa de uma lança romana, nem mesmo morreu por causa de um cravo enfiado em sua mão ou no seu pé, os cravos. Mas ele morreu por causa de um coração partido, sendo rejeitado. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, te agradecemos por esta noite, por este momento que o Senhor nos concedeu, pelas tuas bênçãos, Senhor, para que a gente pudesse estar aqui nesta noite, para que a gente pudesse estar aqui falando, para que a gente pudesse poder levantar a cabeça, porque até então o diabo tinha nos curvado, não por somente 19 anos, tem pessoas que passaram mais de 30 anos curvado, 40 anos curvado, 35 anos curvado, até Jesus nos encontrar e nos curar e nos levantar. Mas isso lhe custou um preço muito alto. E então, naquela hora, eu não queria ser aquela mãe. O que Maria sentiu. E ela, coitada, não podia fazer nada. Não podia correr em cima, bater naquele soldado, ela seria morta. Os discípulos, até Pedro, ô Pedro, não foi você que disse que ia morrer com ele? Jesus disse, olha, antes que o galo cante, tu vai me negar por 3 vezes. Todos o abandonaram, ele ficou sozinho ali. No Calvário ele ficou o mundo inteiro, todo mundo zombando,
todo mundo escarnecendo, e pessoas que tinham sido curadas por ele, pelo ministério dele, pessoas que tinham seus filhos devolvidos depois de mortos, pessoas que tinham recebido visão quando eram cegos. Onde estava aquele rapaz lá de São João, na hora da crucificação? Onde estava Pedro? Onde estava Marcos? Onde estava Lucas? Todos estavam com medo. Aquela besta estava matando, estava furiosa. A igreja com o Estado casados, igreja, Estado e comércio casados. Aquele poder tremendo se unindo, aquela unidade para matar Jesus. Estava só. Hoje a gente tem tudo fácil, tudo pronto. Nós temos tudo pronto. Senhor, nós te agradecemos todos os dias por aquele dia no Calvário, por aquela conta paga. Eu agradeço pelas tristezas que eu sinto, mas não é a tristeza que o Senhor sentiu. Quando alguém nos rejeita, alguém que a gente considera, alguém que a gente ama, nos rejeita, não quer nos ouvir, nos evita. Então, aquela hora foi uma hora muito difícil, inimaginável para qualquer ser humano. E aquela tristeza tremenda. Quando Billy recebeu a visita do seu pai, e ele olhou para o seu pai, e ele estava para ser operado, e ele, quando viu seu pai, ele disse: graças a Deus, papai chegou, vai fazer uma oração, e eu vou ser curado agora. E quando ele esperava uma oração de seu pai, o seu pai olhou para ele e disse: duro é o caminho do transgressor. Pai, ore por mim. Disse: não, eu não vou orar por você. Você faça a oração. Billy disse que com aquelas palavras que ele ouviu do pai dele, ele disse que poderia levar ele para a sala de operação e operar sem anestesia. E eu entendo o que ele quis dizer com aquilo. Eu entendo. Então a gente fica triste por ver pessoas que a gente ama nos rejeitando. Agora imagine o Criador, o Senhor Jesus, o que ele não sentiu no Calvário. Então nós te agradecemos por aquele dia no Calvário. Dê-nos graça para entender. Porque que me chocou tanto de ver um pai olhando os soldados batendo no filho dele, só faltando quebrar o braço do cidadão, metendo a algema, joelho na costa dele e aquela coisa toda. E uma multidão querendo matá-lo, pedindo para matá-lo, para linchá-lo, pedindo para que a polícia entregasse ele para eles, que eles queriam fazer justiça com a própria mão. Aquilo eu fiquei pensando no Calvário. Então,
Tem coisa, Pai, que a gente não pode fazer. Nossos filhos sendo presos, sendo acorrentados, sendo algemados por Satanás. A gente os criou para eles serem salvos. A gente os criou para que eles não faltasse culto, para que eles se casem, arrumem uma moça da igreja, um rapaz da igreja, que os filhinhos dele, que eles possam trazer para a igreja como nós os trouxemos. Nós os carregamos de bicicleta, a pé, de ônibus apertado, e nós fizemos isso por eles. E nunca a gente pensou que eles um dia iriam dar as costas para isso. Nós ensinamos eles no caminho que eles deviam andar. Nós fizemos o que está escrito na Bíblia. Mas mesmo assim eles tomam decisões estranhas. Sofrem por suas decisões, por seus erros, mas não se arrependem. E isso nos abate, isso nos deixa triste, isso faz com que a gente fique curvado. E se a gente pudesse ver Satanás, a gente podia vê-lo com o sorriso sarcástico, rindo da nossa cara. O que fazer? O que fazer com essa menina? O que fazer com esse menino? O que fazer com esse homem que não é cristão mais? O que fazer com essa mulher que não é mais cristã, não quer mais ser cristã? Vamos deixar de sermos cristãos por causa disso? De maneira nenhuma. Eu não vou te deixar por nada. Mesmo que eu chore, mesmo que eu sofra, mesmo que eu chegue, que ninguém veja eu chorar, porque eu sou um líder e eles não podem ver eu chorar. O líder não chora na frente dos seus liderados. Até Jesus, para fazer a sua oração, ele se separou. Pedro não ouviu Jesus dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. João não ouviu também. Nem Pedro, nem Tiago, nem João ouviram essa oração. Jesus se separou, se ajoelhou, separado. Aí você diz: mas como eles souberam? O Espírito revelou isso para eles. Eles não viram Jesus fazendo isso aí. O Espírito Santo revelou isso na hora que ele estava escrevendo. Olha, quando ele estava na forma humana, ele pediu para não ser, para que passasse dele o cálice. Mas depois ele disse: Pai, que seja feito segundo a tua vontade. Então, são coisas que a gente tem que se trancar, ir para um banheiro, ir para um lugar secreto e aí ver chorar de tristeza. Mas irmão, irmã, eu quero dizer isso para você. É uma mensagem de Deus para você. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir isso aqui. Exatamente isso. O que a Bíblia diz. Mas o teu choro se converterá em alegria. Você pode chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia ensina isso. Creia na Bíblia. Creia em Deus. Creia na palavra.
O choro pode durar uma noite inteira. Seus olhos ficarem inchados de tanto chorar. E pela manhã você não conseguir nem abrir os olhos e não conseguir disfarçar que você chorou. Porque os olhos estão inchados e não dá para disfarçar. É realmente como aquele filho quando via a mãe chorar escondido, e quando ela vinha, lavava o rosto, ele olhava, mas ele dizia: mãe, a senhora estava chorando. O que foi que aconteceu? E ela dizia: não, meu filho, não é nada. Mas ela não podia esconder porque os olhos ficavam inchados. O filho conhecia quando os olhos da mãe dele quando chorava. Então, nós te agradecemos. Leve-nos em paz e dê-nos uma noite abençoada. Te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, com Jesus no coração. Agora imagine, com 33 anos, e a aparência dele era de 50. 33 anos, seus cabelos ficaram grisalhos. Tanta tensão e sofrimento por causa da gente, né?